Bom dia, gurizada. Bom dia, clube. Hoje é domingo. Hoje é o dia de clube. Nós todos queríamos estar fazendo atividade. Nós todos gostaríamos de estar em outros lugares. No campo, talvez. Eu tô, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu tô no campo, acordei ouvindo os passarinhos cantar, ouvindo o galo cantar. Olhando as montanhas. E eu tava aqui lembrando de uma historinha e queria compartilhar com vocês. Eu vou pedir para vocês abrir a Bíblia, que desbravador não começa o dia sem Bíblia. Desbravador não começa a vida sem Bíblia. Desbravador, ele não pode ir pro clube sem Bíblia, porque sabe que a gente vai cobrar. E a Bíblia, em todos os lugares que a gente vai, ela tem que estar sempre presente. Então eu peço para você, desbravador, busca lá a Bíblia, pausa o vídeo, busca lá a Bíblia. Ah, não tem, acha do vizinho, do irmão, do primo, mas tu precisa acompanhar esse texto, tu precisa começar o teu dia abrindo a Bíblia. Por mais que tu erre, por mais que tu acerte, tu precisa começar o teu dia abrindo a Bíblia. E o texto que eu quero ler, a historinha com vocês, é de 1 Reis 17. É uma historinha conhecida por muitos, mas não conhecida também por muitos. 1 Reis 17, sabe de quem é que fala? Vou dar tempo para vocês acharem, que eu sei que o Ricardinho demora um pouquinho, a Tainá, a Luísa, eu sei que você demora um pouquinho mais, né? Então vou dar um tempinho. Achou, Ricardo? Luísa? Tá, vamos lá. Em 1 Reis 17 fala: Elias prediz grande seca. E depois dessa parte, eu não sei se na de você também fala assim, ó: e os corvos o sustentam. Aí tu já começa a pensar: Elias, tá bom, não sei quem é Elias, mas os corvos o sustentam. Diferente, né? De todas as histórias que eu acho que a gente passou no clube, essa vai ser a diferente. Eu vou ler com vocês um pedacinho, depois, se der, vocês lêem melhor nas suas casas. Vocês têm que estar em casa, tá? Só pra avisar. Sei que a Luísa não tá, né? Tá lá na sogra dela, chinela, tem que estar em casa, ó. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Acabe, naquele tempo, ele era o líder de outro povo, tá? E Elias foi lá, imagina, não é daquele povo, e tu sai de... Tu não é daquele povo, chega naquele povo e organizador, o negócio é o seguinte. Foi assim que ele falou: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses 2 anos, segundo a minha palavra. Então ele saiu de uma cidade e chegou naquela cidade lá porque o povo estava errando demais, o povo estava pegando demais. Resumidamente, se você ler toda a história, você vai entender. Ele chegou lá e falou assim: ó, negócio é o seguinte, ó, ele estava orando para Deus e Deus me fez uma promessa: tão certo como vive o Senhor, em 2 anos não vai haver chuva, não vai haver água. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: pensa, ó, retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde junto à torrente do Querite, fronteira ao Jordão. Então, depois que ele falou isso, Deus veio e falou para ele, talvez em sono, talvez uma pessoa mandando, mas de alguma forma Deus se manifesta na nossa vida. E ele veio falando assim: ó, Elias, você precisa sair daqui, porque agora que você falou isso, eles vão tentar pegar você, eles vão tentar te matar. E aí Deus falou para Elias, falou assim, ó, o número 4: beberás da torrente e eu ordenei os corvos que ali mesmo te sustente. Eu não sei se vocês têm ali eu, na de vocês, mas é Deus que está falando isso, que Deus iria ordenar que os corvos os sustentassem. Agora eu penso contigo, tá? A gente muitas vezes vai lá fazer o que Deus quer, tá? Mas agora imagina
Deus te mandou ir lá para a África, tá? Não, vamos para um país mais tranquilo, Israel. Araquibaba, bum, Israel, tá? Imagina assim, ó, que Deus mandou a gente ir lá para Israel pregar, falando que era para eles se arrepender, falando que a cidade estava muito violenta. E se eles não se arrependerem, eles não teriam água, Deus ia fazer alguma coisa para eles. Imagina assim, Israel, como o pessoal lá é um povo amigável, um povo tranquilo, ia se enlouquecer, iam querer pegar a pessoa que fez isso, entendeu? Foi o que aconteceu. Só que agora, ao mesmo tempo que tu tá com talvez esse medo no teu coração, com pegar e tal, Deus fala assim, não, fica tranquilo, Júnior. Ei, fica tranquilo. Tu vai poder tomar água do rio e tu vai ter o que comer. Eu vou mandar corvos para ti. Agora imagina, eu vou mandar que corvos te levem comida. Tu imagina isso? Tu imagina na nossa vida... Tu acha que tu iria confiar nisso, acreditar nisso? Então, Elias, em primeiro lugar, para ele ir até lá, ele tinha que confiar em Deus, ele tinha que ter essa coragem, ele tinha que ter essa fé. E ele confiou em Deus. E ele confiou em Deus que Deus iria fazer isso por ele. E eu vou continuar aqui, ó. Os corvos lhe traziam... Eu fui pro 6, tá? Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não havia sobre a terra. Agora vou exemplificar, tá? Imagina, ele está deitado lá e do nada aqui, ó. Chega lá aqui, ó, voando. Elias, acorda! E aqui, ó. Pum. Se ligou? Se ligou? Entendeu como é que é? Tocava comida e... Entendeu? Pra você entender um pouquinho como é que era. Pra te ver. Tá? Continuando. Elias e a viúva de Sarepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele o chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão da tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente 2 punhados de farinha numa panela e um pouquinho de azeite numa botija. E vês aqui, eu apanhei 2 côvados e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Então, para você entender essa parte, ó, Elias estava fugindo ainda, e depois de lá daquela situação, acabou a água no rio, os corvos estavam alimentando ele. Deus falou assim: Elias, vai para tal lugar, que lá eu não vou deixar tu passar fome. Lá eu vou mandar tu ir lá e uma viúva vai te dar comida. Foi o que Deus falou. E ele chegando lá, ela falou: mas eu só tenho um pouquinho de comida e tal. Imagina, na nossa cabeça hoje, a gente... tá louco, Deus tinha me falado e me enganou, ou não foi o que ele falou. Só que não, Elias tinha um pensamento diferente, e você vai entender. Elias, ele disse: não temas, vai e faz o que eu disseste, mas primeiro faze dela para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará.
quero finalizar com essa parte, só trazendo essa reflexão. Elias teve que fugir, porque ele fez uma coisa que Deus mandou, mas ele teve que fugir para não ser morto. E nesse meio tempo que ele fugiu, Deus mandou os corvos trazer comida para ele, alimentar ele e não deixar ele passar fome. E continuando essa história, Deus mandou ele para outro lugar que ele não conhecia, que ia ter uma viúva que ia alimentar. E ele chegou lá e a viúva, pois é, eu não sei e tal. Só que ela não questionou muito, ele só pediu e ela começou a preparar, ela começou a fazer. Só que ela falou, eu só tenho isso. E ele, por favor, se puder fazer pra mim. E ela fez com todo amor, com carinho, sabendo que não ia ter pra ela. E aí, pra te ver o quão bom é, como Deus é bom, Deus falou assim, não temas e vai e faz o que eu disseste, mas primeiro faze dela para mim. Diz Elias, né? Um pequeno bolo e traz para mim aqui fora. Porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará. Então, uma viúva que não tinha nada, há dias a história, todo o contexto da história fala que ela não tinha nada há dias, ela não tinha comida há dias, ela só tinha aquilo ali. E continuando lendo também a história, tu vai entender que ela ia comer aquilo ali e o filho dela ia morrer por causa que eles não tinham mais alimento. E aí eu quero te dizer que nas pequenas coisas Deus sabe, nas pequenas coisas Deus entende, as pequenas coisas Deus já organizou, já preparou e sabe o que é melhor. Às vezes na vida acontecem coisas que a gente não estava esperando, que a gente não queria, e no final de tudo dá certo porque Deus já tinha preparado, Deus já tinha organizado e Deus já sabia o final de tudo, já sabia o porquê das coisas. Puxando para nós, né, sabemos como o nosso mundo está, sabemos como está nossas famílias também por causa desse coronavírus, preocupados, não deixando a gente sair também. E nós também, porque a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode ir para o clube, a gente fica preocupado. Só que da mesma forma que Deus não deixou faltar o pão para Elias, Deus não deixou faltar para a viúva que ela ia comer só aquilo e ia morrer. A gente vê que em todos os momentos dessa historinha, dessa pequena historinha, Deus estava lá, Deus estava preparando, Deus sabia já o final. Então eu venho trazer para vocês que Elias foi fiel a Deus. Deus mandou Elias fazer isso e Elias fez isso. Ele não fez aquilo, ele fez isso. E quando a gente é fiel a Deus, a gente consegue ver as bênçãos de Deus na nossa vida, no nosso lar. E o mais bonito de tudo, que quando a moça deu de coração, quando ela deu de coração, não foi Elias que viu, mas foi Deus que viu e falou: de agora em diante o azeite da tua vasilha não vai se acabar, nem a farinha também não vai se acabar. Eu vou te dar mais, eu vou de alguma forma fazer cada vez mais ter mais. Então eu quero dizer para vocês que não existe fazer alguma coisa de coração nesse coronavírus, nesse medo. Talvez sabe que o teu vizinho do lado tem menos coisas que tu e tu pode ajudar com ele com alguma coisa. Não existe de fazer o teu melhor, não existe dar de coração. Quando a gente dá as coisas de coração, Deus vê, não é nós que vemos, mas Deus vê e nos recompensa com cuidado, com proteção, com amparo. Bom, eu não fiz oração antes de ler a Bíblia, porque seria muito fácil eu fazer e vocês fechar os olhinhos. Mas eu quero que vocês, antes de tudo, antes do dia de vocês, antes de começar o dia de vocês peguem a Bíblia, vocês orem e não desanime, não fique triste, mas fique confiando em Deus, tá bom?
Agora eu quero que vocês orem aí, cada um fazendo a sua oraçãozinha, cada um pedindo para Deus, tá bom? E eu vou orar aqui também, tá? Senhor, obrigado pela vida, obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede. Te agradecemos que em meio a tantas lutas, tantos medos, o Senhor nunca nos desampara. Pai, a gente viu uma historinha agora que Elias estava numa situação de emergência, uma situação de fuga, que ele estava preocupado se ele ia morrer. Só que nesta preocupação, Pai, o Senhor falou para ele que ele não ia passar fome, que o Senhor ia estar do lado dele. Pai, da mesma forma, o Senhor sabe como é que tá as coisas na nossa casa, na nossa vida. A preocupação também, talvez os nossos pais não estão bem no serviço. E te pedimos, Pai, que da mesma forma que o Senhor conduziu a vida de Elias, te pedimos que o Senhor conduza a nossa hoje. Obrigado por tudo, pelas bênçãos, pelo amor, pelo carinho. Nos perdoe, Pai, porque a todo momento a gente erra, mas nos ensina a ser que nem Elias, fiel até a morte. Nos dê um ótimo dia, nos proteja e nos cuide. Em nome de Jesus, amém.